Então, na semana passada nós falamos sobre ansiedade e hoje nós vamos falar sobre estresse. Nós vamos começar lendo a palavra do Senhor em Isaías capítulo 40, os versículos 28 ao 31. Isaías 40, 28 ao 31. Então a palavra do Senhor diz assim: Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços, de exaustos, caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Quero orar mais uma vez, convidar você para a sua oração. Senhor, obrigado, Deus, pela oportunidade que Tu nos dás. Estávamos nesse local, nessa noite, congregados como povo do Senhor, igreja do Senhor Jesus Cristo. Obrigado pelas pessoas que aqui estão, as pessoas que vieram nessa noite. Obrigado por aquelas que estão acompanhando pela internet, talvez neste momento, outras terão a oportunidade de assistir, ver em outro momento. Que a graça do Senhor se manifeste. Eu sou totalmente dependente de Ti. Preciso mesmo, Pai amado, que o Senhor seja presente, atuante, operante na minha vida. Que o Senhor possa falar aos nossos corações nesta noite. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito, pela maneira que o Senhor tem operado as nossas vidas. Louvado seja o Teu nome, em nome e para a glória de Jesus é que nós oramos. Amém, Senhor. Meus queridos, já se vão longe aqueles dias de diversão em riachos borbulentos, margeados por árvores frondosas, pássaros cantando, animais silvestres, beleza exuberante. Talvez alguns vão se lembrando de como era a vida nesse tempo. Já se vão longe os passeios prolongados ao longo da praia, vendo ou ouvindo o barulho das ondas, curtindo o mar e uma água de coco. Já se vão longe os dias de passeios tranquilos, prolongados de bicicleta no parque. Já se vai longe a vida tranquila e pacata da fazenda. Já se vai longe o tempo em que as crianças tinham como uma das poucas diversões empinar pipas. Quantos aqui empinaram pipa? Levante a mão. Olha, alguns. E brincar de pé na lata, não sei se é uma brincadeira conhecida, não sei que lá onde eu cresci tinha tal da pé na lata. Olha, já tem gente lá levantando a mão. Então você vai longe disso. Hoje as crianças, por exemplo, vão para a escola muito cedo, enfrentam as pressões muito cedo, e quando vão se divertir é diante de uma tela enorme ou pequena, para participar de um jogo extremamente competitivo que vai deixá-las mais estressadas ainda quando elas perdem. Acrescente-se a isso que estou falando, problemas financeiros, problemas na escola, tensão pré-vestibular, demandas da faculdade, dezenas, centenas ou milhares de mensagens de WhatsApp, trânsito complicado, obesidade, solidão, medo de doenças graves, mal-entendidos, problemas relacionais, materialismo, consumismo, pressões no trabalho, medo de perder o emprego, temor quanto ao futuro, envelhecimento e o sentimento de que a morte está se aproximando.
Pegue isso e faça uma equação. Pegue tudo isso que eu acabei de dizer, diminua a falta de apoio das pessoas, adicione as críticas constantes a que nós estamos sujeitos, multiplique pelas coisas que não saem, às vezes não saem, ou nunca saem como você esperava, multiplique novamente por 365 dias do ano, e você terá como resultado a fórmula da loucura. Você terá a fórmula do estresse se configurando. Nós vivemos um mundo propenso ao estresse. Vivemos um mundo dominado pelo estresse. Vivemos num mundo em que estresse não é a regra, é a exceção. Vivemos um tempo que estresse, até um tempo atrás, não sei se você se lembra disso, estresse era uma doença de rico. Agora estresse é doença de todo mundo, doença de pobre também. Meu querido, e você já deve estar estressado com esse sermão, não é verdade? E essa seguramente não é a minha intenção nessa noite, não é estressar você. Eu quero olhar para as Sagradas Escrituras e já de início, olhando para esse texto aqui que nós lemos, fazendo valer o atributo da presciência. Esse é um atributo de Deus, saber o futuro. Fazendo valer o atributo da presciência, Deus já sabia que o ser humano teria problemas com o estresse. Por isso Ele determinou que pessoas como o profeta Isaías escrevesse textos lá já naquele tempo, 700 anos antes de Cristo, escrevesse textos como este que nós lemos, acabamos de ler agora no início. E nesse texto, queridos, primeiramente ele fala a respeito de quem Ele é, Deus falando. Ele diz: eu sou o Deus eterno, Criador da terra, que não se cansa e não se fatiga. Deus diz isso: eu sou o Deus eterno, o Criador da terra, de tudo que existe, e eu não me canso e eu não me fatigo. Então Deus disse isso: eu não fico cansado. Em segundo lugar, Ele previu o cansaço das pessoas. Por isso Ele disse aqui no texto: até os jovens se cansam e os moços de exaustão caem. Até aqueles que deveriam ser mais fortes, estão como a gente chama, na flor da idade, eles se cansam, eles caem, eles se fatigam, eles ficam exaustos. Em terceiro lugar, Ele mandou o profeta registrar o que ele pode fazer por nós. Primeiro Ele fala quem Ele é, e segundo Ele reconhece, Ele fala do estresse que iria nos atingir. Em terceiro lugar, Ele mandou o profeta registrar o que Ele pode fazer por nós: faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Então o Deus eterno, que reconhece que nós ficamos exaustos e cansados, Ele faz forte o cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. E em quarto lugar, Ele deixa claro o modo através do qual essa bênção se torna nossa. Diz assim: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Como essa bênção se torna nossa? Essa bênção de receber o cuidado de Deus, no momento de exaustão, de cansaço, de estresse, receber a renovação de Deus. O texto é claro: mas os que esperam no Senhor, aqueles que confiam, aqueles que esperam, aqueles que entregam a sua vida ao Senhor. Para usufruir das ações restauradoras, revitalizadoras e sobrenaturais da parte de Deus, é preciso esperar nele. E eu não quero parecer simplista nessa noite. Esse assunto do estresse é muito complicado, extenso, complexo, então não quero parecer simplista, mas muito do nosso estresse é gerado pelo fato de que nós não esperamos verdadeiramente no Senhor. Muitos dos problemas que nós temos em relação ao estresse seriam solucionados
se a gente atentasse para essa porção das Sagradas Escrituras: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E nessa noite, então, queridos, eu gostaria primeiro de tentar compreender o estresse e depois apontar alguns caminhos bíblicos para a gente combater o estresse. Então, em primeiro lugar, a gente vai fazer algumas perguntas. A pergunta é essa: o que é estresse? Talvez todos nós tenhamos uma definição na nossa mente. Eu pedisse para você aí, o que é estresse? Você falaria algumas coisas. Talvez nós tenhamos um pouco de dificuldade. A gente sabe bem o que é, mas talvez tenhamos um pouco de dificuldade de articular a definição. Mas a palavra estresse foi emprestada da engenharia. Não sei se você sabia. E define a pressão máxima que um organismo aguenta sem se deformar. Isso é estresse. A pressão máxima que um organismo aguenta sem se deformar. Muitos ilustram a questão do estresse, por exemplo, com uma bola de futebol. Uma bola, quando ela é chutada pelos jogadores, ela sofre um estresse. Ela se deforma, só que ela se deforma momentaneamente. Ela é chutada um monte, mas ela aguenta, ela foi feita para isso. Agora, se você pegar uma bola de futebol e colocar uma coisa bem pesada em cima e deixá-la ali por longo tempo, essa bola vai se deformar, porque ela sofreu um estresse tão grande que ela não aguentou e por isso ela se deforma. Estresse, como outras pessoas dizem, é o desequilíbrio do corpo e da mente, resultante da tentativa de adaptação às pressões internas e externas. Desequilíbrio do corpo e da mente, resultante dessa tentativa de nos adaptarmos às pressões, tanto internas que estão aqui dentro, quanto às pressões externas, que estão fora de nós. Uma pessoa estressada, ainda compreendendo o que é estresse, está com as dimensões orgânicas e psíquicas alteradas, fora dos padrões ideais de funcionamento. E eu gosto dessa maneira de pensar no estresse, como um elástico tão esticado que está prestes a arrebentar. Isso para mim explica bem o que é estresse. Um elástico, pensa num elástico, aí você estica. Ele tem a elasticidade, ele é feito para esticar, mas ele vai ter um certo momento, depois ele não aguenta mais. Então isso é estresse. Mas eu gostei dessa definição, acho que está ali, Micael poderia pôr para nós. O estresse pode ser definido como a lacuna entre as demandas impostas a nós e a nossa incapacidade de atender a essas demandas. Ficou claro que é estresse? Aí você puxa, agora eu entendi. O que é estresse? É a lacuna entre as demandas impostas e a nossa incapacidade de atender as demandas. Então, nós temos bastante estudantes aqui, eu sempre uso alguns exemplos. Quando você tem demandas demais na faculdade e você não consegue atender essas demandas, então o que isso gera? Estresse. Quando você tem demandas demais no seu trabalho, você não consegue atender as demandas do seu chefe, isso gera estresse. Quando você tem demandas demais no seu casamento, na sua família, e você não consegue atender a todas essas demandas, isso gera estresse. Então, pensando por essa lógica, queridos, eu pergunto: tem alguma pessoa aqui que não está sujeita a estresse? Só se a gente estiver morto, porque via de regra todos nós temos demandas. Mas vamos pensar agora, queridos, em algumas causas do estresse. Quais são as causas do estresse? Então, o estresse tem muitas causas, e à medida que nós aumentamos as causas, nós também aumentamos o nível de estresse. Mas antes de entrar nessas causas que eu vou mostrar ali, propriamente ditas, segundo o psicólogo cristão Kevin Lehman, um cara que escreveu vários livros interessantes, ele fala, por exemplo, do estresse especificamente para as mulheres. Tá? Só uma informação interessante e até engraçada, tá? Quais são as 3 principais fontes de estresse de uma mulher? Primeiro, quem chuta?
Mas seja mais específico, alguém fala o homem, né? Mas pasme. Primeira fonte de estresse de uma mulher ou de uma mãe, tá? Uma mulher que é mãe, tá bom? São os filhos. Primeira fonte de estresse. Então, filhos, pelo amor de Deus, aí manerem. Meus filhos estão escutando aqui. E sabe uma coisa que estressa muito a mãe? É quando ela tem que ser juíza dos filhos. Você, mãe, me dá o seu celular. Aí o outro, mãe, me dá o seu celular. E os dois querem ao mesmo tempo. Para quem que vai dar? O Max sugeriu fazer igual Salomão, partir o celular no meio, né? Mas aí não vai dar muito certo. Vai ser prejudicado de ser a mãe, né? Ou assim eu. Então, a primeira fonte de estresse das mães são os filhos, as mulheres. Segundo, aí está fácil, é o marido. Não eu, né? Mas os outros maridos. Eu estou falando isso porque minha mulher não está aqui hoje, tá? Se ela tivesse, ela ia me desmentir agora. Então, olha, primeira fonte de estresse de uma mãe, de uma mulher, são os filhos. Segundo, é o marido. Então, o marido se pega em leve com as suas esposas. E o terceiro, sabe qual é? Alguém já me diz, a sogra, né? Não, mas não é. É o relógio. É o relógio. Lá está o relógio na parede, tanta coisa para fazer. Os filhos precisam ficar prontos para ir para a escola. Tem almoço para fazer, tem que servir a tempo. Coisas desse tipo. Estresse, gera estresse. Mas agora eu quero mostrar aqui, queridos. Vamos olhando lá. Primeiro, vou ser rápido nisso aqui, nas causas do estresse. Primeiro é a ocupação. O problema é que nós somos ocupados demais. O problema é que a agenda cheia se tornou símbolo de sucesso. A agenda cheia se tornou símbolo de uma vida bem-sucedida. Então você é bem-sucedido à medida que você tem uma agenda cheia, que você está ocupado, você está fazendo um monte de coisa. Então nós temos hoje, nos nossos dias, crianças ocupadas demais, jovens ocupados demais, adolescentes ocupados demais, adultos ocupados demais, idosos ocupados demais e aposentados ocupados demais. Não é, Oswaldo, Silvio? Porque a pessoa trabalhou a vida inteira sonhando com um dia da vida. Qual é? O dia da aposentadoria. Outro dia eu vou poder dormir até acordar, né, e vou curtir a minha vida. Ele se aposenta, fica ali 2, 3 anos, aí se ocupa de novo. Nós somos ocupados demais. Sabe o que a Bíblia diz, queridos? Inútil será. Você sabe o versículo, sabe? O último será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, vírgula, complete comigo, aos seus amados ele dá enquanto dormem. E aí você vai pensar, agora eu vou dormir. Querido, o que a Bíblia está dizendo não é que você não deve trabalhar durante o dia. O que a Bíblia está dizendo é que à noite você pode dormir tranquilo, porque Deus está cuidando de você. É uma postura, esse texto não está falando de uma postura em relação ao trabalho, está falando de uma postura em relação a Deus. Confiança em Deus. A segunda causa do estresse é a preocupação. Então, a primeira causa é a ocupação. E o que é a preocupação? É se ocupar antes. Na verdade, preocupação, pré-ocupação. Então uma coisa é você se ocupar, outra coisa é você se preocupar. É quando você fica pensando, será que vai dar certo? Como vai ser esse dia? Como vai ser essa prova? Como vai ser esse concurso, né? O pessoal que participou hoje. Preparar-se é uma coisa, preocupar-se é outra. Mas o fato é, queridos, que a segunda causa do estresse é a preocupação. Ou estamos ocupados demais, ou estamos preocupados demais. E as nossas preocupações só têm aumentado ultimamente. Lembre-se do que nós falamos na semana passada, quando pregamos sobre ansiedade. Não andeis ansiosos de coisa alguma. A terceira fonte do estresse causa é a pressão. Pressão é uma palavra que se adequa bem
ao nosso estilo de vida atual, na realidade nós vivemos uma verdadeira panela de pressão. Pressão por resultados, pressão por aprovação, pressão por beleza, pressão por ser popular, pressão por ser incomum, pressão por ser bem-sucedido. Vivemos um efeito da Torre de Babel, queridos, que eu chamo de síndrome de Torre de Babel, que é quando eles disseram assim: tornemos célebre o nosso nome. Eles somos pressionados a tornar célebres o nosso nome. E quando nós fazemos isso, então nós estamos entrando no estresse, estamos esticados demais, não estamos aguentando, porque estamos cedendo a essa pressão de ser alguém, de conquistar algo, de ser mais do que o outro. E aliás, esse é o próximo ponto, que é a comparação. Um outro fator gerador de estresse, então, é a comparação. É o espírito de comparação presente nos nossos dias, quando tentamos ser tão bons, tão ricos, tão graduados, tão impressionantes, tão inteligentes, tão extraordinários quanto os outros. E então nós entramos numa corrida pecaminosa, insana e estressante. E a Bíblia, por exemplo, conta a história de Caim e Abel, história triste, cuja comparação culminou em tragédia. O estresse foi tão grande que culminou na tragédia, que Caim matou Abel. Por que eu digo que foi comparação, queridos? Você sabe bem a história. Os dois ofereceram um sacrifício. O sacrifício de Caim foi rejeitado, o sacrifício de Abel foi aceito. Caim ficou com tanta raiva e por causa dessa comparação assassinou o seu irmão. O desejo de nos equiparar aos outros ou de superar os outros é um grande gerador de estresse. Mas ainda uma quinta causa do estresse são os problemas. É uma palavra extremamente genérica. Problemas dos mais diversos tipos, ordens e naturezas nos deixam estressados. Reclamações, críticas, filas, contrariedades, contratempos, conflitos, situações que saem do nosso controle. Tudo isso são causas do estresse. A quarta pergunta que eu quero fazer é: que situações de estresse nós encontramos na Bíblia? Já tentando construir uma resposta bíblica para a questão do estresse. A Bíblia não esconde o estresse de seus personagens. A Bíblia não mascara situações estressantes. Então nós vamos ler, vou apresentar só o nome que escrevi para vocês. O grande líder Moisés viveu um período muito estressante devido à sobrecarga de trabalho. O problema de Moisés foi a sobrecarga de trabalho. Talvez seja o problema de alguns aqui. Ele absorvia todos os problemas. Lembra de Moisés, do deserto, conduzindo o povo até a terra prometida? Ele administrava todas essas situações. Uma grande cidade, imagine, sem nenhuma estrutura, perambulando pelo deserto. E ele realizava todas as tarefas sozinho. Ele julgava todas as pessoas, as demandas, as questões. Então o seu sogro lhe dá uma ideia muito inteligente, interessante. Ele disse assim: Moisés, o sogro chamava assim Jetro, Moisés, por que você não faz algo? Por que você não divide as suas tarefas com outras pessoas, para que eles te ajudem? E aí as situações são de menos importância, estão sobrecarregando você, você pode delegar para outras pessoas. Então, queridos, essa solução inteligente de Jetro, nós chamamos de delegação. E aí nós temos que entender que nós não temos que fazer tudo sozinhos. Nós não podemos fazer tudo sozinhos. Nós temos que dividir as nossas cargas. Então a Bíblia nos apresenta uma situação de estresse e nos apresenta uma solução para o estresse. Se o seu problema é sobrecarga, então o jeito de você resolver isso é delegação, é envolver outras pessoas no processo. O grande profeta Elias também viveu uma situação muito estressante.
É bem conhecida essa história. Ele estava empreendendo uma luta contra tudo e todos no período do reinado de Acabe e Jezabel, talvez o rei, e a rainha mais perversos da história de Israel. Depois de uma grande vitória que a maioria aqui conhece bem, que Elias derrotou os 450 profetas de Baal num desafio no cume do Monte Carmelo, Elias desceu do monte e ele se entregou à depressão, porque o estresse o venceu. Ele fugiu para o deserto e pediu para morrer. Disse: basta, não sou melhor que os meus pais, eu quero a morte. E a restauração de Elias, queridos, para ser bem simples e bem direto, e talvez isso possa te ajudar em alguns momentos, a restauração de Elias se deu com coisas bem fáceis e bem práticas. 3 coisas. Como que Deus restaurou a vida de Elias? Com descanso prolongado, sono reparador e comida abundante. Às vezes, quando eu estou estressado, isso me ajuda muito. Como que foi? Descanso prolongado, sono reparador. Então descanse, durma e coma. Algumas pessoas estão dizendo amém, né? Micael, vai dormir aí agora, viu? Descanse, durma e coma. Você vai levantar a outra pessoa, sorrindo, cantando, assobiando, né? Coisa desse tipo, vai mudar. Coisa simples. O grande rei Davi, vamos mostrar ali, ao longo de sua vida e reinado, viveu muitas situações complexas e estressantes. Numa delas, escrita no Salmo 3, ele diz: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim. Inclusive o seu próprio filho estava se levantando contra ele, tentando destituí-lo do trono e tomar o seu lugar. Então ele diz: são numerosos os que se levantam contra mim. Mas no momento seguinte ele diz: porém tu, Senhor, és o que exalta a minha cabeça. Aliás, tu és o meu escudo, és a minha glória, e o que exaltas a minha cabeça. A solução para o estresse de Davi foi descolar os olhos das circunstâncias e colocar os olhos no Senhor. No momento que ele estava dizendo: Senhor, os meus adversários têm crescido, as coisas estão difíceis, mas no momento seguinte ele diz: porém tu, Senhor, és a minha glória, o meu escudo e o que exalta a minha cabeça. Isso é um remédio para o estresse. Deslocar os olhos das circunstâncias e colocar os olhos em Deus. Mas o grande apóstolo Paulo, queridos, é, depois de Jesus, o personagem bíblico que, na minha visão, foi submetido a situações mais severas de estresse. Ele foi humilhado, arrastado, açoitado, apedrejado, criticado, caluniado, preso injustamente, condenado à morte. Mas olha só o que ele diz: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. 2 Coríntios 4, 8 e 9. E diz mais: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Sabe o que Paulo nos ensina sobre vencer o estresse? Com 2 coisas, queridos: com resistência diante das circunstâncias difíceis e com foco nas coisas que estão à frente. Ele diz: eu resisto às situações que estão me apertando, me comprimindo, me angustiando, e eu prossigo para o alvo, para o prêmio. Eu estou olhando para Jesus, eu estou prosseguindo em direção a Jesus. E isso ajudou Paulo, e com certeza nos ajudará também a vencermos o estresse. Mas uma quarta e última pergunta nessa noite seria: qual o caminho bíblico para combater e vencer o estresse?
Já definimos o estresse. Já falamos um pouco das suas causas. É claro que num sermão não dá para esgotar um assunto tão vasto, tão complexo como eu falei. Eu já apresentei alguns exemplos bíblicos de pessoas que foram submetidas a situações muito estressantes e como que eles lidaram e como eles nos ensinam a lidar com o estresse. Mas eu quero terminar com alguns princípios bíblicos. O primeiro deles é: compreenda a vontade de Deus. Compreenda a vontade de Deus. Olha só o texto que vai aparecer ali: por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Por esta razão não vos torneis insensatos, porque às vezes muito do nosso estresse é por causa da nossa insensatez, por causa das escolhas erradas, que não somos sábios. Muito do nosso estresse tem a ver com o envolvimento com aquilo que não é a vontade de Deus. Então nós precisamos readequar a nossa vida à vontade de Deus. Nós precisamos alinhar, queridos, a nossa família com a vontade de Deus. Compreender a vontade de Deus, queridos, talvez vai nos levar a diminuir o ritmo que está acelerado demais. Compreender a vontade de Deus vai nos levar a ter uma vida mais balanceada e equilibrada. Compreender a vontade de Deus talvez vai mudar a nossa agenda. Compreender a vontade de Deus talvez vai mudar as nossas prioridades, se é que nós não estamos ainda adequados às prioridades de Deus. Então, por isso, queridos, que para vencer o estresse é importante, é fundamental isso, compreender a vontade de Deus e alinhar a nossa vida com a vontade de Deus. A segunda, queridos, uma lição muito legal que eu retirei de uma das leituras que eu estava fazendo essa semana: valorize mais o sábado que a segunda-feira. Valorize mais o sábado do que a segunda-feira. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Sábado, palavra Shabbat, significa descanso. Sábado significa descanso. O sábado é sinal de um dia que você deve dedicar ao Senhor, o dia do descanso. Num ciclo de 7 dias que Deus estabeleceu, um é para o descanso. Deus quer ver você interromper o trabalho para se concentrar apenas nele e descansar. Então, olha uma dica: dê esse dia a Deus e a provisão dele virá nos outros dias. O problema é que a sociedade entra num ritmo insano, que nunca descansa, está sempre trabalhando, está sempre disponível, está sempre online, e nós não retiramos esse dia para o descanso, para dedicar, queridos, talvez ao lazer, à família, mas sobretudo a Deus. E finalmente, pare de se preocupar e comece a confiar. Pare de se preocupar e comece a confiar. E aqui eu trago de volta o texto que nós abordamos na semana passada. O sermão foi baseado nesse texto de Filipenses. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Então eu diria assim para você: na semana passada eu disse, pare de ser ansioso e comece a orar. E hoje eu quero dizer, pare de ser estressado e comece a orar. Substitua, querido, o seu estresse pela oração. A oração vai ajudar a reduzir o estresse. A oração é sinal de entrega e confiança a Deus. Então aumente o nível de sua confiança em Deus. E ouça as palavras sábias de quem teve bastante problema e experiência com o estresse, que é Salomão, apresentando ali o versículo: confie no Senhor de todo o seu coração, não se apoie em seu próprio entendimento, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Percebe os verbos destacados?
Confie. Confie em quem? Confie no Senhor. Não se apoie no quê? No seu próprio entendimento. Reconheça quem? O Senhor, todos os seus caminhos. Quando você faz isso, você confia, você não se apoia, você reconhece qual que é o resultado de Deus na sua vida, Ele endireitará as suas veredas. Eu termino dizendo, queridos, olhando para Jesus, ninguém compreendeu mais o estresse das pessoas do que Jesus. Ele percebeu que as multidões estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então a Bíblia diz que ele se compadeceu delas. Mateus 9:35. Jesus viu os discípulos exaustos lutando contra uma tempestade. Nós conhecemos bem essa história. Então ele se dirigiu a eles, trazendo primeiramente palavras de encorajamento, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E depois repreendendo a tempestade, fazendo cessar o vento. Ele viu o cansaço dos discípulos diante das demandas ministeriais. Então ele disse, olha só que versículo interessante, 2 versículos aliás: vinde repousar um pouco à parte no lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Jesus viu que os discípulos estavam cansados e diz: vamos para um lugar deserto para que nós possamos descansar. Ele viu a preocupação no rosto dos discípulos quando ele anunciou que ele não ficaria aqui na terra, quando ele retornaria para o Pai. Então ele viu os discípulos angustiados, cabisbaixos, questionando o que era aquilo, e ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. João 14:1. Ele viu a angústia espiritual de um dos ladrões que foram crucificados ao lado dele na cruz do Calvário. Então ele disse, você sabe bem o que ele disse: hoje estarás comigo no paraíso. Não fique estressado por essa pergunta que você está: para onde eu vou agora? Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Jesus viu a preocupação dos discípulos no caminho de Emaús. Eu gosto muito desse texto, escrito em Lucas 24, quando eles voltavam para a sua terra, decepcionados. Eles tinham ido para Jerusalém com a esperança de que Jesus seria coroado rei, e que eles seriam súditos desse reino, mas o rei foi morto, e agora estão retornando para suas casas, para sua terra natal, e eles estão caminhando, e o próprio Jesus se aproxima deles, mas estão de tal forma sedados pela ideia de que Jesus tinha morrido, que eles não percebem. E aí Jesus pergunta: que é isso que vos preocupa? Que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais, Jesus disse. Então Jesus expõe as Escrituras, Jesus se assenta com eles, e Jesus lhes dá um novo caminho. Mas a grande joia da Bíblia para combater o estresse é encontrada em Mateus 11, 28 a 30. E assim eu termino: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. O que Jesus vai fazer? Eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo. Vinde a mim, é o que Jesus fala. Vinde a mim. Jesus não encaminha para algum lugar, ele diz assim: vinde a mim. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então, querido, você está cansado, você está sobrecarregado, seu estresse é uma realidade na sua vida. A solução é Jesus. Somente quando a gente descansa em Jesus e confia plenamente nele, é que o estresse pode ser controlado, reduzido e eliminado.
Para combater o estresse, você precisa confiar em Jesus. Nós precisamos confiar em Jesus. As grandes questões da vida. Quais são as questões que você tem que estão estressando a sua vida? De onde eu vim? O que estou fazendo nessa terra? Para onde eu vou? Jesus tem a resposta. Quando nós confiamos em Jesus para as grandes questões da vida, mas também quando nós confiamos em Jesus em relação às minúcias da vida, porque Ele está cuidando de nós. O estresse é resolvido quando nós confiamos em Jesus. Quanto aos nossos anseios espirituais, mas também quanto às necessidades materiais, porque Ele é o Deus da provisão. Quando nós confiamos em Jesus sobre as questões do agora, estão envolvendo a minha vida neste momento, mas quando nós confiamos em Jesus as questões da eternidade, onde nós passaremos a eternidade? Quando nós confiamos, o estresse é resolvido quando nós confiamos em Jesus quanto às questões da alma, mas também quanto às questões do corpo. Então, para vencer o estresse, é preciso confiar só em Jesus.